Vamos juntos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 13, texto bem conhecido, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão seus pés, porque no mais estás todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façai também vós. Na verdade eu vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, felizes são os que as praticam. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus, mais uma noite que o Senhor tem preparado aqui para nós refletirmos sobre a sua morte, a sua ressurreição, a ascensão de Jesus, e nessa noite pensar também um pouco mais sobre a sua vinda, que nós sabemos que está muito próxima. É iminente a volta de Jesus. João, que é o mesmo escritor do Apocalipse e daquelas 3 cartas que nós encontramos lá no final, pouco antes do Apocalipse, todos eles, tanto esse evangelho como aquelas cartas e o Apocalipse, foram escritos na mesma época, aproximadamente lá pelo ano 85, 90, no primeiro século. E João,
ele vai dedicar 5 capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 17, e ele vai mostrar essas últimas horas que Jesus teve com os seus discípulos. Eu poderia dar um tema aqui, nessa palavra, nessa reflexão, a última lição de Jesus antes da sua morte. A última lição de Jesus, melhor, antes da sua morte, porque vai ter ainda algumas lições que ele vai dar depois, porque ele vai ressuscitar e ainda vai ficar 40 dias aqui depois, instruindo os discípulos, sendo visto por mais de 500 testemunhas oculares, e existe historicidade que é registrada, notificada pelo historiador Flávio Joséfo, que não era judeu, era romano, sobre a ressurreição de Jesus. Então, a veracidade das escrituras, ela é insofismável sobre a morte e a sua ressurreição de Jesus. Era a última Páscoa, que não deu tempo que Jesus participasse com seus discípulos. O que ele vai participar aqui é a ceia. Tanto que ele vai dizer numa outra passagem: eu muito desejei comer convosco esta Páscoa, mas não houve tempo para que isso acontecesse. Então aqui são as últimas horas que Jesus compartilhava com eles, antes de toda aquela dramática prisão, julgamento e crucificação. Então Jesus agora, ele está assentado com eles num cenáculo, que ele ordenou que fosse preparado. Era um lugar amplo, né? O cenáculo era uma sala ampla, que poderia receber muitas pessoas. Geralmente ele era estabelecido no andar térreo, no primeiro andar de uma residência, porque os judeus tinham o costume de fazer extensões das suas residências, que eles chamavam de câmaras ou quartos, na parte de cima. Então o cenáculo geralmente ele ficava na parte de baixo, e o Senhor, segundo Marcos, no capítulo 14, do 12 ao 16, ele vai ordenar que eles possam ir, né? E acho que a irmã Roberta até leu aqui, se eu não me engano, mas ela leu em Lucas. Ele deu um sinal para eles, né? Vocês vão, e como nós vamos saber, Senhor? Vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Isso era incomum naqueles dias. Haja vista que quem carregava a água eram as mulheres. Então Jesus falou: vocês vão ver um homem, isso não era comum, carregando um cântaro de água. Vocês vão saber. E quando vocês chegarem lá, diga para o dono, que diz assim: o Senhor vai precisar. Estou parafraseando, né? Desse lugar aqui. E assim foi feito. E a Bíblia nos mostra que eles reuniram-se ali. E é interessante, irmãos, que olhando esse texto, que eu já li muitas vezes, já preguei aqui outras vezes, né? Vocês já ouviram eu falando sobre muitos assuntos. Eu percebi aqui que naquela noite, nenhum dos acompanhantes de Jesus haviam percebido muitos detalhes que Jesus precisava ensiná-los. E essa noite aqui nós estamos no culto de louvor a Ele. E nós precisamos estar atento a cada detalhe, cada hino, cada manifestação, para a gente perceber o que Jesus tem para nos ensinar. Porque quando nós entendemos, vocês perceberam que Jesus ele sempre enfatizava a questão de praticar aquilo que se aprende? Nós estamos estudando isso nas terças-feiras. E o último versículo que nós lemos aqui, não sei se vocês prestaram bem atenção, ele vai dizer que se sabeis essas coisas, significa que não é o fato de saber que nos dá êxito no que nós vamos conseguir, mas sim, ele diz: felizes são os que praticam as palavras que Jesus estava ensinando. E essa noite que nós possamos guardar tudo no nosso coração, e quando a gente sair aqui fora, a gente praticar todas essas coisas, porque ele está dizendo: feliz é aquele que pratica. Então, irmãos, eu percebi aqui pelo menos 3 razões
nesse ato tão inesperado pelos discípulos que Jesus vai fazer: lavar os pés dos discípulos. Eu percebi aqui que existe pelo menos 3 coisas que levou Jesus a fazer isso. A primeira, nessa última lição de Jesus antes da sua morte. Talvez pode ser a última palavra hoje antes da sua vinda, ou quem sabe antes que ele chame um de nós aqui para estar com ele individualmente. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não estamos aqui por um mero acaso. As coisas não vêm na nossa vida por acaso. Nós não temos a nossa vida preservada por acaso. Estamos aqui porque ele ainda tem alguma coisa para realizar através de mim e de você. Senão nós já teríamos partido como muitos outros já foram. Então a primeira razão que eu percebi é que o convívio dos discípulos, nesses 3 anos que eles andaram e aprenderam aos pés de Jesus, foi marcado por muitas disputas. Eles estavam constantemente acompanhando Jesus, ouvindo seus ensinamentos, estavam próximos a ele, estavam vivendo intimamente ali com ele. Não obstante todo esse privilégio, eles também viveram momentos de muitas disputas. Isso é comum desde aquele tempo, a igreja primitiva, nos dias do povo de Israel, dos profetas. Havia essas disputas entre os apóstolos também. O próprio apóstolo Pedro, que está mencionando aquilo que o Danilo leu aqui, né, sobre o irmão Paulo, na sua grande sabedoria, né, escreveu essas coisas. Lá em Gálatas ele vai falar também sobre os escritos de Paulo. Ele vai dizer que o irmão Paulo escreveu algumas coisas difíceis de se entender. Quem não lê o texto mais a fundo pensa assim: nossa, Pedro está elogiando Paulo, mas na verdade o que ele está fazendo é uma crítica a Paulo, lá em Gálatas, ao mencionar os escritos dele. Em outras palavras, ele está dizendo assim: esse camarada quer escrever muito difícil. A grande verdade é essa, porque havia essas disputas entre eles. Eu estou falando do reino de Deus, irmãos. Imagine o reino dos homens aí fora. Então aqui, primeira coisa, essas disputas. E a Bíblia diz em Lucas 9,46, que começou uma discussão entre eles pelo caminho, andando pelo caminho, de quem era o maior entre eles. Olha, quem era o maior entre eles? Ao invés deles dialogarem e discutirem, como será o céu, hein? Como será o momento que nós chegarmos lá? Como nós podemos aprimorar o nosso trabalho no reino de Deus? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso testemunho na rua? Para que as pessoas olhem para nós e digam: lá verdadeiramente vai um servo de Deus genuíno. E eu quero seguir os passos daquele homem ou daquela mulher. Mas eles não estavam fazendo isso. A Bíblia diz em Lucas 9,46 que eles estavam querendo ter primazia e discutindo quem era maior. Dentro do colégio apostólico, que era 12, eles queriam saber quem era o maior. E a Bíblia diz que tinha um lá que reclinava sua cabeça no ombro de Jesus, ou no peito de Jesus. Estou me referindo ao próprio João, que escreveu esse texto que nós lemos. Então começou essa discussão, e isso acabou transcendendo, né, o âmbito que eles estavam. Isso acabou trazendo muitas questões, e isso também acabou transpassando a razão por que eles estavam junto com Jesus, porque aí já estava enveredando para um outro caminho, que é o caminho que pode nos levar à soberba, ao orgulho. E essa é a primeira razão, irmãos. Eles estavam na companhia de Jesus. Os irmãos já pararam para pensar o privilégio de poder estar próximo de Jesus, acompanhando Jesus na sua caminhada, nas refeições, dormindo próximo dele, ouvindo Jesus? Só de ouvir a sua palavra aqui, eu sinceramente eu fico fascinado com a história de Jesus. Os crentes de hoje praticamente nem pensam mais nisso, né? Nem pensam mais na história de Jesus. Mas eu sempre falo em casa lá: a história de Jesus me fascina. Os personagens bíblicos como Davi, Moisés, Salomão e outros, já me deixa bem fascinado.
Mas quando eu começo a pensar, ler, estudar a respeito de Jesus, eu fico perplexo de ver os detalhes, o cuidado, a sabedoria, a intensidade, a verticalidade de Jesus com as pessoas e também o momento que ele estava com Deus de modo horizontal, as orações, os ensinos, as palavras, os aconselhamentos de Jesus, os detalhes, as minúcias de Jesus quando ele ia tratar um caso, a sua sabedoria inigualável. E eu fiquei pensando, eles tinham tudo isso, estavam próximos dele, mas eles, de vez em quando, eles esqueciam tudo isso, e ele se envolvia com as coisas lá de fora, e aí a ponto de chegar a pensar assim, quem será que é o maior entre nós, né? A segunda coisa que eu percebo, está também atrelada a essa primeira, é que nesse momento, essa polêmica ela não ficou por ali, ela exacerbou, ela cresceu tanto, extrapolou o círculo apostólico, não estava mais só dentro do campo do colégio apostólico. A Bíblia nos diz que isso começou agora a estender-se também para a família deles. E a Bíblia diz que a esposa de Zebedeu, Salomé, que também não é aquela Salomé, a filha de Herodias, mas esse nome era muito comum naqueles dias, como Jesus também era muito comum, e João, e na verdade João é uma transliteração do nome Iohanã hebraico, João é português, mas esses nomes eram muito comuns, e essa mulher então ela vai e roga a Jesus que os seus dois filhos, Tiago e João, ela disse assim para ele, Senhor, quando o Senhor entrar lá no teu reino, não estava bom que eles já eram salvos, não estava bom que eles já estavam próximos de Jesus, não estava bom que eles foram privilegiados por serem apóstolos. Ela diz, quando o Senhor entrar lá no teu reino, o Senhor coloca os meus filhos à sua direita. Isso fala de primazia, de primazia. Ela queria que os filhos dela fossem privilegiados. Ela não perguntou para Jesus como que os filhos dela estavam no serviço do reino, na prestação de serviço para o reino. Ela queria saber que os filhos deveriam estar no lugar privilegiado. Isso é comum, entre nós queremos que nossos filhos estejam na frente de todo mundo. Às vezes nós queremos que os netos, sejam os melhores, às vezes eles nem são, mas nós queremos que eles sejam. Ainda que não seja, nós achamos que é, Os irmãos já viram aquele jargão que tem aí fora, coruja gavando toco? Tem isso daí, E nós temos esse costume de achar que os nossos filhos, os nossos netos são melhores do que todo mundo. Isso estava acontecendo com essa mulher, que também estava aprendendo aos pés de Jesus. Para os irmãos perceberem como que nós estamos suscetíveis a essas questões egoístas, essas questões que podem nos conduzir, às vezes até a perder o foco. Nós conhecemos, irmãos, sabe, de pessoas que já estiveram congregando conosco aqui, que não estão mais aqui por puro orgulho, por pura vontade de estar na frente de alguma coisa que às vezes nem foi chamado para aquilo. Nós sabemos disso, Pessoas que querem estar sempre na linha de frente. Mas aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês, o reino de Deus, eu ensinei isso aqui muitas vezes, para nós todos aqui, o reino de Deus está invertido, não é o reino dos homens. Lá no reino dos homens, nós temos que estar no topo, para poder ser os melhores. No reino de Deus, nós temos que aprender a perder para ganhar. Isso não é fácil, isso é muito difícil, e é o que Jesus ensinava para eles. A atitude dessa mulher, ao dizer isso para Jesus, criou um mal-estar generalizado entre eles. Olha, coloca meus filhos lá, quando o Senhor entrar no seu reino, coloca eles lá. E a Bíblia diz que no momento, Jesus ele vai descartar essa possibilidade de concessões ou privilégios no seu reino, porque Jesus não vai fazer concessões, irmãos. Assim como Jesus não muda a sua agenda, que eu já ensinei aqui várias vezes para os irmãos, Jesus não faz concessão para ninguém. Jesus é justo, Jesus é equânime, por isso que o cetro da equidade está na mão dele. Jesus vai agir com uma justiça como nós não conseguimos, por isso que nós estamos aqui nessa noite pensando nele,
louvando a Ele, exaltando a Ele, relembrando a morte dEle, a ressurreição dEle, aguardando a vinda dEle, dizendo que esse culto é para Ele, que a glória é sempre para Ele, os louvores que foram cantados é para Ele, a palavra pregada é dEle, a revelação vem dEle, a vontade tem que ser a dEle, a metodologia é a dEle, o jeito que nós agimos precisa ser orientado segundo os métodos dEle. Ele não vai fazer concessão, não. Foi lido aqui, pela irmã Teresa, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Isso aí é uma hierarquia que existe, mas quando nós estamos diante dele, e existe essa hierarquia na igreja, mas quando nós estamos diante dele, como pessoas, como ser humano, como almas, nós nos equivalemos, somos iguais diante dele. Ele olha para nós, não estou falando no sentido de hierarquia ministerial, no sentido de ser humano, de alma, de pessoas que ele ama. Ele olha para nós e nós nos equivalemos a ele, porque Jesus não fará concessões de modo algum. E esses lugares, os lugares que Jesus já preparou para cada um de nós, é segundo ele preparou. Cada um vai receber um tipo de galardão, que são prêmios. Cada um vai receber um tipo de coroas. Então não adianta a gente querer. Vamos dar uma olhada num texto, Mateus 20, versículo 20 e versículo 28. Vamos projetar ele ali. Mateus capítulo 20, versículo 20 e versículo 28. A gente perceber o que é que Jesus está nos ensinando nessa noite. E como é bom aprender as lições que Jesus tem para nós. Glória a Deus. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João no caso, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida ao resgate de muitos. Por que o resgate de muitos e não o resgate de todos? Porque muitos não vão querer. Não são todos que vão querer. Como o Danilo falou aqui, nós não salvamos os nossos familiares. Ah, mas o fulano é crente, e a família dele é toda atrapalhada. Ora, ele é que tem que tomar a decisão, ele é que tem que escolher. O pastor Mauro, ele é tão certinho, prega as coisas, e aí eu vejo, às vezes, alguém da família dele faz... Eu não tenho como pegar essa pessoa, abrir a cabeça dele e colocar lá dentro. Eu tenho que orar, interceder por ele, ensinar ele, e ele deve escolher, porque ele é livre, se ele quer ou não. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher, nesse momento. E a terceira razão que eu percebi também, é que no momento em que Jesus, eles estavam tão sem sintonia com Jesus. Olha aqui, irmãos, eles estavam na ceia, mas eles estavam tão sem sintonia, que eles também não se importaram com aquele momento que Jesus estava lavando os pés, de todos eles, porque eles estavam desvalorizando a função que Jesus entregou nas mãos deles. Eles não estavam valorizando a função. Um dia, conversando com uma irmã aqui, que não está aqui mais, o marido dela recebeu o batismo no Espírito Santo, num congresso que nós fizemos ali no hotel, no Hotel Danúbio. Acho que foi até o Danilo nesse dia, recebeu também, E aí depois ele veio falar para mim que ele não podia mais, ele não queria mais aquilo. Ela tinha falado que não queria mesmo, E eu disse para ela: a senhora não quer, Deus também não vai dar para a senhora, porque Deus não dá nada que nós não queremos. E aí eu perguntei para ele: como está, irmão? Você está cuidando do dom que Deus te deu? E ele respondeu para mim: eu deixei meio de lado, pastor, porque a minha esposa não gosta que eu fico exercendo esse dom. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, as pessoas não estão valorizando o que Deus dá para eles. Nós temos que valorizar o que Deus nos deu. Valorizar a vida que Deus nos deu. A esperança. O direito de poder ter o nome escrito no livro da vida. Ser participante de uma cidade aonde não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte. Para isso é preciso ir até o fim, Eles estavam nesse momento olhando para Jesus quando ele começa.
quando ele começa a lavar os pés deles, eles não entenderam nada mesmo, porque esse tipo de trabalho, nos dias de Jesus, era humilhante. Jesus era o mestre, era o Senhor. Naquele momento, eles não conseguiram compreender, embora Jesus sempre ensinou para eles lições de humildade. Como que diz um versículo clássico em Mateus 11, 28? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Mas nesse momento, eles não entenderam nada, porque para eles era um servo que fazia isso. Quando alguém chegava numa casa, eles chegavam lá e o dono da casa mandava que um servo lavasse os pés de cada um dos convidados, que estavam convidados para o jantar ou para o almoço, e era o servo que fazia isso, era uma função humilhante. Os irmãos percebam que quando Jesus vai chegar para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: o senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Isso é humilhante, em outras palavras. E Jesus disse: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, e significa que você não tem parte comigo, Pedro. Não, Senhor, então o senhor pode lavar até a minha cabeça. E ele disse: não, vós já estáis limpos pela palavra, é só os pés, é o ato que eu estou ensinando para vocês. Aí Jesus disse: mas nem todos estão limpos. Ele estava se referindo a Judas, que ia traí-lo daqui a pouco. Se a gente continuasse lendo o texto, no versículo 30, está escrito assim: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Por quê? Que bocado é esse? Só se dava o bocado molhado no vinho, na ceia, para aqueles que eram amigos e mais chegados. Olha o que Jesus fez com Judas: deu o bocado de alguém que era principal, aquele que ia traí-lo. E Judas traz Jesus com um beijo, que na Bíblia representa um instrumento de perdão. Imaginem. Mas nesse momento, irmãos, o gesto de cortesia, tornou-se naquele momento vergonhoso. Eles pensaram: o mestre está lavando os nossos pés. Quando Jesus tira a sua túnica, e ele se cinge com aquela toalha, se veste com a toalha, isso é um tipo do que acontecia lá no tabernáculo no Antigo Testamento, nesse momento. E ele pega uma bacia, isso é um tipo daquela bacia, lá do tabernáculo, que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, antes de ministrar no santuário. Porque Jesus, ao lavar os pés deles, Jesus está preparando eles para a obra sacerdotal, para aquele momento em diante eles começarem a exercer, porque Jesus ia se retirar de cena. Está lavando os pés, está fazendo, é um tipo daquilo que acontecia lá no tabernáculo, antes deles lavarem os pés, deles ministrarem no santuário, lavavam os pés e as mãos para poder ministrar. Jesus está mostrando para eles e eles não estão percebendo. Irmãos, você já não pensou, não parou para pensar que Deus pode estar te dando sinais, te mostrando, te preparando para alguma coisa, para uma obra mais excelente, mas talvez ainda está faltando alguma coisa, você não conseguiu perceber ainda? Pense nisso, nessa noite. Irmãos, no reino de Deus, mais uma vez eu vou falar isso aqui. No reino de Deus, ser grande é ser pequeno. É se colocar no lugar de alguém pequeno. No reino de Deus, bem-aventurado, a Bíblia diz, são os humildes, Abençoados são os humildes de espírito, os mansos, os famintos, os sedentos de justiça, os que choram, os misericordiosos. É o que ele ensina lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, que vai ocorrer só na vida eterna. No reino de Deus, as coisas fracas, elas confundem as coisas fortes. No reino de Deus, Deus usa os débeis, aqueles que são pequenos, para confundir os grandes, os mais inteligentes, os mais sábios. O reino de Deus está de ponta cabeça. Aqui no reino dos homens, imagine aqui, eu já falei isso uma vez, mas vou repetir. Sempre bom, a gente lembrar algumas lições. Imagine que você, eu, qualquer um de nós aqui, vamos fazer um currículo para entrar numa empresa grande. Uma empresa mesmo que é exigente. Lá no mundo dos homens, lá fora, eles vão pegar homens hipoteticamente perfeitos, porque não tem mesmo, Não existe homens perfeitos, mas eles vão querer hipoteticamente perfeitos para entrar numa empresa secular e fazer uma obra imperfeita. No reino de Deus, não. Deus pega homens imperfeitos para fazer uma obra perfeita. Só que Deus molda esses homens.
trabalha na vida. Quando eu falo homem, eu estou me referindo a mulheres também. É genérico isso daqui. Porque Deus vai trabalhando, Ele pega os homens imperfeitos, homens que a sociedade não valoriza, eu mesmo já conheci muitos deles, homens que talvez estavam viciados nas coisas, nos vícios tais aí dessa vida, e Ele transforma, Ele liberta, Ele muda o caráter, Ele estabelece novos parâmetros, e acontece que aquela pessoa é transformada pelo poder de Deus, que não há outro mecanismo no mundo que possa se equivaler à transformação que existe dentro do reino de Deus. E aí Ele começa a trabalhar na vida daquele homem, daquela mulher, e começa a usá-lo na sua obra, faz dele um pregador, faz dele um profeta, faz dele alguém que louva o seu nome, porque Deus sabe fazer aquilo que os homens não sabem. Muitas vezes, eu já ensinei isso aqui para os irmãos, muitas vezes, o reino de Deus, se alguém quer ser primeiro no reino de Deus, ele precisa ser o último. Vamos projetar mais um texto, Marcos 9:35. Olha como diz a palavra do Senhor, em Marcos 9:35, olha aí. E ele sentando-se chamou os 12, e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos, derradeiro, último. Perceberam? Quando nós queremos ser, se eu quiser me colocar como primeiro, irmãos, com certeza Deus me colocará como último, porque o reino de Deus está invertido. Se a gente for numa fila aí fora, quem é o primeiro? Quem está em primeiro, mas no reino de Deus não, é quem se coloca como último. Aprender a perder para ganhar. No reino de Deus, irmãos, como eu disse, nós precisamos aniquilar o nosso ego. No reino dos homens não, né? A ostentação e todo o glamour, isso é muito válido para os homens, os artistas, aquele que recebe o Oscar, né? Aquele que recebe aquela moça que recebe a faixa de Miss Brasil, depois Miss Universo. Os irmãos já imaginaram isso no mundo dos homens? Mas no reino de Deus, Deus ele sabe trabalhar, pegar aquelas pedras brutas e lapidá-las, fazer delas joias preciosas, para trabalhar e dar fruto no seu reino. É isso que Deus quer de nós, que nós refletimos a respeito do que é o reino de Deus, de que forma Deus nos quer no seu reino. Olha aqui, nós observamos o mestre, quando ele está lavando o pé deles, ele está mostrando uma lição, irmãos. Eu dei o exemplo, ele está falando, para que eles refletissem. Quando ele está lavando os pés deles, ele está tirando toda aquela poeira da estrada, a poeira da estrada. Por que a poeira? Porque quando eles iam caminhando pela estrada, eles iam tendo uma disputa, quem é o maior? E Jesus então agora está trazendo a eles a memória, Ele é maior, Jesus é maior que todos. Estamos falando de alguém que é maior do que todos os imperadores de Roma, maior do que todos os personagens bíblicos. O escritor aos Hebreus, o objetivo dele escrever a carta aos Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação a Josué, em relação à lei, em relação ao tabernáculo, em relação às questões cerimoniais, maior que os anjos. O objetivo da carta aos Hebreus é mostrar que Jesus é maior. Quem é maior do que todos os homens? Qualquer homem que já pisou nessa terra, ele se coloca numa posição inferior e vai lavar os pés dos discípulos. Isso não é para nós hoje, não é literal, embora que se for preciso lavar, a gente deve fazer, né? Lavar os pés, mas não precisa no dia da ceia, como alguns fazem, ficar lavando os pés uns dos outros, literalmente. Isso é uma lição que Jesus está nos dando. Embora, irmãos, eu já dei um testemunho aqui, estou indo para o fim já. Eu dei um testemunho para os irmãos aqui, vou repetir, né? Eu conheci um pastor, ele já dorme no Senhor hoje. Ele trabalhou na obra de Deus até quase 90 anos, na região de Prudente, ali de Presidente Prudente. Inclusive, por último, ele era o pastor presidente lá da Assembleia de Deus lá. Esse homem passou por muitas igrejas, muitos lugares. E ele foi pastor também lá em Campo Grande.
lá no estado do Mato Grosso do Sul. E um dos filhos dele, que também era pastor, que também já dorme no Senhor, morreu jovem, né? Ele foi acometido de um câncer. Um dia ele estava lá em São Paulo, estava tendo uma reunião de obreiros lá. 4.000 pastores estavam lá. E esse rapaz, que também já morreu, ele foi um dos oradores, na parte da manhã. E o pai dele estava sentado assim, ó. E tinha muito respeito lá entre os pastores. E aí ele estava pregando, o filho dele estava pregando, ensinando lá os obreiros. E ele disse assim: olha, eu vou pedir licença aqui para o meu pai, que também é o meu pastor, né? Para mim dar um testemunho, e eu vou falar sobre ele aqui no testemunho. E ele disse assim: quando eu era menino, lá em Campo Grande, eu ficava brincando por ali, né? A gente morava no fundo da igreja. Ele disse, meu pai era o pastor lá. E lá tinha um irmão que era diácono, ele falando. Só que esse irmão era uma benção, mas ele tinha um problema, ele não gostava de tomar banho. Só se amarrasse ele na chuva, ele disse. Senão ele não tomava banho. E ele tinha esse problema, e quando a gente chegava próximo dele, o cheiro era muito forte, ele disse. E um dia, ele falou, eu estava brincando com os meninos ali, e eu entrei lá no fundo, né? Então lá, esse irmão, ele estava lá sentado no sofá de casa, e o meu pai estava ajoelhado nos pés dele. O meu pai era o pastor presidente da igreja. E eu me aproximei e pensei, o que o meu pai está fazendo? E quando eu olhei, o meu pai estava com uma bacia, lavou os pés dele e estava cortando as unhas daquele homem. Naquele momento, irmãos, os pastores choraram, porque aquele homem tinha uma posição dentro do ministério elevada. E ele lavou os pés daquele homem, cortou as unhas dele, deu uma roupa para ele e conversou com ele com toda a humildade. E ele, naquele momento, o filho dele falou assim: aquela lição para mim, eu nunca mais vou esquecer, até o último dia da minha vida. O meu pai fez isso. E naquele momento ele ainda disse: eu lembrei da escola dominical, quando as professoras me ensinavam, que eu era garoto ainda, ele disse, sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, irmãos, se for preciso a gente fazer, dar um banho numa pessoa que está enferma, né? A gente pode fazer. Sabia que eu já dei banho numa pessoa que estava morta? Porque a família estava, como que nós vamos fazer? Não tem que, pode deixar, eu vou dar banho aí. Eu fui lá e lavei aquela pessoa que estava morta, coloquei roupa, para que eles pudessem então fazer o velório e o sepultamento. Porque nós precisamos pensar que nós fazemos hoje, daqui a pouco alguém faz para nós. Nós dependemos um dos outros aqui. Todos nós aqui, ó, dependemos um do outro. Nós precisamos pensar que daqui a pouco nós podemos estar na situação que o nosso irmão está hoje. Isso é lavar os pés uns dos outros. E Jesus disse: eu sou mestre e Senhor. Mas vocês, eu sendo mestre e Senhor, vocês disseram bem. Eu lavei os pés de vocês. E vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou então Jesus estava dizendo para eles: esquece esse negócio que vocês estão falando de quem é maior. Eu sou o maior, mas eu estou me colocando como menor. A perplexidade entre eles foi grande, né? Que o Senhor cresça. João Batista disse isso. Que o Senhor cresça, que Ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, vamos guardar no nosso coração. Os discípulos entenderam isso depois. No reino de Deus não tem maior. O maior é Ele. Toda honra e glória seja dada para Ele. Louvor e exaltação para Ele. Ele seja sempre na nossa frente, no centro. Ele seja colocado sempre como maior e nós como menores. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.